Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Muito bem, pessoal, então hoje eu vim até aqui para falar com vocês sobre legislação do SUS, tá bom? Sobre a Lei 8.080, Lei 8080 de setembro de 1990, né? Uma lei especialmente importante para você que é concurseiro nada, né? Você achou que eu ia falar concurseiro, mas não, para você que é um profissional da área da saúde, com certeza é importante para todos esses profissionais, mas você pode estar certo, ela é fundamental, eu diria, para as pessoas que ficam ligadas aí e sonham em assumir um cargo público, não é verdade? Os concurseiros. É isso mesmo. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque um tempo atrás eu decidi que eu estudaria para um concurso público, tá bom? Saiu um concurso que me interessou bastante, né? Faltava 30 dias para a prova e naquele momento eu falei, caramba, eu vou estudar para essa prova, né? Mesmo que faltavam poucos dias para chegar lá, mas eu imaginei que se eu me dedicasse exclusivamente àquela tarefa, eu conseguiria sim ficar bem posicionado e quem sabe até ser convocado para tomar posse de um cargo, né? Então foi isso que aconteceu. Eu fiquei 30 dias dentro de casa, tá bom? Deixei de viajar com a família, deixei de fazer um punhado de coisa. Fiquei 30 dias sozinho dentro de casa e estudando para esse concurso público. E adivinha o que aconteceu? Não passei, né? Haviam 7 vagas apenas para os primeiros 7 colocados serem efetivados na empresa e eu fiquei na posição de número 50, tá certo? Na posição de número 50. Foi uma experiência legal, né? Eu estudei durante 30 dias, dei o meu melhor, né, possível ali dentro daquele tempo, fiquei numa posição que não me deu a classificação, mas me deu muita experiência, né? Eu aprendi bastante coisa sobre legislação da área da saúde, né, sobre o Sistema Único de Saúde, e aprendi um punhado de outras coisas mais, além de ter ganhado experiência, né? Vocês sabem o que dizem, né? É uma frase muito importante, principalmente para os concurseiros. A gente nunca perde, nunca perde. A gente ganha, tem vezes que a gente ganha e tem vezes que a gente aprende, mas perder a gente nunca perde. Então nessa situação eu aprendi algumas coisas, por exemplo, uma delas foi que uma questão dentro de um concurso público, dentro de uma prova de concurso público, uma única questão significa a sua vida. Você pode apostar nisso que eu estou te falando. Uma única questão dentro de uma prova de concurso público pode mudar a sua vida. Tá? Eu fiquei com 76 pontos nessa minha prova e eu fiquei na posição de número 50 e o segundo colocado de todo o concurso ficou com 81 pontos na mesma prova que eu fiz. Eu disputei o meu cargo com 800 pessoas mais ou menos. Né? A minha posição, então, tendo em mente que eu estudei durante 30 dias, não foi tão ruim, mas a pessoa que ficou em segundo lugar geral ficou com 5 pontos a mais que eu. Caramba, eu fiquei pensando, se eu tivesse acertado 2 questões mais de conhecimentos específicos, né, que tinha peso 2,5, 2,2, eu estaria ali do lado do segundo lugar e muito provavelmente eu teria tomado posse de um dos cargos. Não é verdade? 2 únicas questões. Olha como que desloca você bastante na tabela ali de posicionamento, né? 2 únicas questões. Se você errar, se você acertar, você vai andar bastante ali ou para cima ou para baixo. Né? Então, essa é a razão da gente se preparar, dar o nosso melhor ali nos momentos que antecedem a nossa prova de concurso público. Tá? Uma questão pode significar a sua vida. Então essa foi uma das coisas que eu aprendi. E outra coisa que eu aprendi bastante também foi sobre legislação. Tá bom? Legislação do SUS, eu estudei bastante sobre isso. E eu aprendi muita coisa. Tá bom? Se no próximo concurso aí eu tiver 3 meses, o pessoal vai ficar para trás, viu? Eles vão comer poeira. Eu quis gravar esse vídeo porque eu estudei exclusivamente dentro de casa, tá? Pela internet, no YouTube basicamente foi o que eu usei. Eu também comprei um curso de 3 dias de um pessoal aí que prepara candidatos para concurso público.
Mas na maioria desses 30 dias eu estava usando o YouTube para aprender. E dentro da parte de legislação do Sistema Único de Saúde, eu não encontrei ninguém no YouTube, das pessoas que eu assisti, tem muitas pessoas ensinando isso no YouTube. Eu não encontrei ninguém no YouTube que conseguiu me responder ou me mostrar uma tática boa para que eu fizesse algo. Tá bom? Então, por causa dessa falta de conhecimento dentro da plataforma, eu precisei me virar para descobrir essa coisa. E é isso que eu vim falar aqui para vocês. Tá bom? Mas a gente vai fazer isso com calma. Para começar, a Lei 8080 é uma das duas leis orgânicas do SUS, né? A Lei 8080, junto com a Lei 8.142, elas formam, né, e são chamadas aqui, elas criam um grupo de leis que recebem o nome de orgânicas, vamos chamar assim, orgânicas da saúde. Elas são chamadas de orgânicas porque elas são fundamentais para esse sistema, né, que é o único de saúde. Você precisa saber dessas duas leis mais do que qualquer outro item do seu edital da parte de legislação, tá bom? Legislação do SUS. Você precisa saber dessas. São as leis que regulamentam o SUS, né, que dão todas as providências, mostram todas as ideias, conceitos, orientações. São essas leis que fazem isso. Existem alguns artigos dessa lei 8080 especificamente, tá bom? Existem alguns artigos que são fundamentais que você conheça sobre eles. Podem ser chamados de artigos, aqueles artigos mais importantes de toda a lei, que são os artigos. Vou colocar aqui, ó, artigos mais importantes. Então vamos lá, resumidamente, artigo 3º fala sobre o conceito ampliado de saúde, né? O conceito novo, eu digo novo entre aspas, porque antes de 1990 nós tínhamos um conceito de saúde e depois do artigo 3º dessa lei nós tivemos um novo conceito de saúde ali exposto e apresentado para toda a sociedade. O artigo 4º fala sobre o conceito de SUS. Artigo 5º fala sobre os objetivos do Sistema Único de Saúde. Artigo 6º sobre o campo de atuação do Sistema Único de Saúde. E o artigo 7º aí, que é o último dos principais artigos dessa lei, fala sobre os princípios do SUS, tá bom? Isso aqui você tem que estar sabendo assim, na ponta da língua, tá bom? Na ponta da língua. Eu posso colocar um último artigo aqui também, que é o artigo 19, que é um artigo novo aí que fala sobre a conduta do Sistema Único de Saúde diante da população indígena, né? E as bancas elas gostam muito daquilo que tem de novo, né? De novidade dentro desses itens do edital, tá? Então aqui, artigo 19, população indígena. Muito bem. Existem outros 3 artigos que eles podem ser colocados aqui também nessa lista de artigos principais. Podem ser colocados sim, principalmente para concursos públicos de nível federal. Se eles não forem os artigos mais importantes dessa lei, se eles não forem, vamos supor que eles estão aqui por último, né? São também importantes, mas não são tão importantes assim. Se eles não forem os mais importantes, eles são mais uma coisa, tá bom? Eles são os artigos mais difíceis dessa lei. Tá bom? São os artigos mais difíceis dessa lei, principalmente se a gente estiver considerando a complexidade da informação que está nesses artigos. Tá bom? Que são os artigos 16, 17 e artigo 18. Tá bom? São os artigos mais difíceis da lei 8.080 de setembro de 1990. Você pode acreditar em mim, eu estou te afirmando. E olha, não é só eu que sei que esses aqui são os artigos mais difíceis dessa lei não, tá bom? Muitas bancas de concurso público têm consciência desse fato. E elas vão usar disso para criar questões e para tentar separar ali no momento da seleção do concurso o joio do trigo, separar as pessoas que realmente estudaram, que deram um sangue para tomar posse daquele cargo, daquelas que só entraram ali para ver o que acontece, né? Vou pagar e vou ver o que acontece. Elas vão usar disso aqui para fazer essa separação? Eu aposto um dedo, tá bom? Eu aposto um dedo que eles usam disso aqui sempre. Tá? Então eu estava na minha casa, dentro daquele período de 30 dias, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer para eu aprender esses 3 artigos aqui, que são os mais difíceis dessa lei? Porque eu tenho certeza que vai ter uma questão dessa na minha prova, talvez mais de uma, e eu preciso aprender esses
3 artigos. Não havia um jeito de eu fazer a prova e acertar essas questões, a não ser que eu decorasse os 3 artigos. Eu precisava decorar os 3 artigos. Mas a sacada que eu tive foi que eu não preciso decorar todo o parágrafo, né? Todos os parágrafos desses 3 artigos, porque são muitos parágrafos. Tá bom? Eu precisava decorar os verbos. Decorando os verbos, eu conseguiria dominar esses 3 artigos aqui. Então vamos começar a falar desses caras. Esses 3 artigos, os 16, o 17 e o 18 da Lei 8.080, fala sobre as competências da diretoria de cada uma das esferas de governo ali do Sistema Único de Saúde, tá bom? Da União, da diretoria estadual e da diretoria municipal. Na verdade, a diretoria nacional, que é a União, artigo 16, diretoria estadual, artigo 17, diretoria municipal, artigo 18. Não tem como você escapar disso, a não ser que você aprenda, que você decore. Mas tem algumas coisas para a gente saber que vão nos ajudar muito a resolver a nossa prova. E é isso que eu vim fazer aqui, tá bom? Então vamos começar por uma coisa aqui que vai nos ajudar muito. Vamos ver como que eu vou montar o quadro aqui. A primeira coisa que eu descobri que me ajudou bastante é o número de parágrafos, tá? Os parágrafos dentro dessa lei são enumerados com letras romanas, então tem um parágrafo 1, 2, 3, blá, 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 tá bom? Com números romanos. Então o artigo, dá uma olhada nisso aqui, ó. O artigo 16, nossa, mano, tá chovendo pra caramba. O artigo 16, pessoal, ele tem 19 parágrafos, ok? O artigo 17, ele tem 14 parágrafos. E o artigo 18, que é da diretoria municipal, tem 12 parágrafos. Então vamos pensar nisso aqui. Vamos pensar nisso que eu acabei de falar. Dá uma olhada. Vitor, o que que isso significa na minha vida? Eu estou aqui me matando de estudar para o meu concurso. O que que isso significa na minha vida? Ora, para mim significou muita coisa. Porque, veja, se você está diante de uma questão na sua prova que quer saber das atribuições ou das competências de cada uma, de uma das 3 diretorias aqui que a gente tem nesses artigos, é muito mais provável que ali nas alternativas tenham parágrafos relacionados ao artigo 16 do que ao artigo 18, não é verdade? Em termos de probabilidade, tem muitos mais parágrafos aqui, ou seja, a diretoria nacional tem muito mais competências a se cumprir do que a diretoria municipal, por exemplo, que só tem 12 parágrafos, ou seja, somente 12 descrições de competência. Então é muito mais provável que tenha uma descrição lá nas alternativas relacionadas a esse artigo aqui, do que a esse aqui. Se esse aqui for 100%, se 19 for 100%, 12 parágrafos é tipo 60 e poucos por cento. Então tem uma diferença aqui de mais ou menos 40% do número de competências de uma diretoria para outra. Então eu posso falar que tem 40% mais chance de uma competência que está listada lá na alternativa ser da diretoria nacional do que da diretoria municipal. Eu não sei se isso ficou claro para você, eu uso sempre da probabilidade porque a matemática me ajuda muito, né? Probabilidade significa quase tudo que a gente entende, né? Então eu sempre uso de probabilidade para tentar me dar alguma informação. Mas se o momento que eu comecei a falar de números aqui confundiu sua cabeça, esquece isso. Só entende que tem muitos mais parágrafos para serem usados na sua prova relacionados às competências da diretoria nacional do que às competências da diretoria municipal, por exemplo, e também da diretoria estadual. Ok? O lance de probabilidade, pessoal, é um negócio muito, muito, muito interessante. Tá bom? Porque a probabilidade ela nos dá indício de muitas coisas. Veja bem, eu estava lendo aqui por causa desse surto que está tendo de coronavírus aí, esse desespero que as pessoas estão por causa do vírus corona, eu estava lendo qual é a probabilidade da gente se acidentar, da gente morrer por causa de alguma coisa e a gente morrer pelo vírus corona. E eu descobri o seguinte, dá uma olhada.
A chance da gente morrer de acidente de carro é de 1 para 88. 1 para 88. Então, de cada 88 indivíduos, 1 morre por acidente de carro. É muita coisa? Eu acho que é muita coisa. A chance da gente morrer eletrocutado é de 1 para 10 mil pessoas. Então, a cada 10 mil indivíduos, 1 morre eletrocutado. É muita coisa? É muita coisa, mas é difícil, né? 1 para 10 mil é muito difícil. E sabe qual que é a chance de você morrer, em termos de probabilidade, a chance de você morrer por causa do coronavírus? 1 para 7 milhões. 7 milhões. Isso na China. Tá? Na China, que é um lugarzinho desse tamanhozinho aqui. O Brasil, que é desse tamanho, você imagina. É muito mais difícil de você morrer aqui no Brasil do que na China. E olha que na China é onde teve o surto. Então, vocês estão entendendo? Não tem... analisando as probabilidades, a gente não precisa desse desespero para nos preocuparmos com o vírus corona. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Em termos de probabilidade, com o que a gente tem que se preocupar? Com a bebida, né, e dirigir alcoolizado, porque mata muito, infinitamente vezes mais do que o vírus corona. E a gente tem que se preocupar com isso aqui, ó. Porque em todas as provas a gente vai precisar lidar com isso daqui, e a probabilidade de você lidar com esses 3 artigos aqui, como eu disse, se você estiver fazendo um concurso de nível federal, ainda mais, a probabilidade de você ter que resolver uma questão sobre esses artigos aqui é muito grande, muito grande. Então vamos lá, agora eu expliquei para vocês que eu descobri como eu decoraria, enfim, como eu conseguiria decorar esses 3 artigos aqui para sentar e fazer a minha prova. E a solução que eu encontrei foi a seguinte. Eu decidi que eu aprenderia todos os verbos de cada um daqueles parágrafos e, decorando os verbos, eu saberia a qual diretoria aquela frase da alternativa fazia referência, né, ou está ligada. O que eu fiz foi o seguinte, eu peguei a minha Lei 8080, o meu artigo, o meu documento em PDF no meu computador, e eu comecei a marcar de uma cor cada um dos verbos, e eu marquei cerca de 14 verbos. 14 verbos, cada um de uma cor. Então, por exemplo, eu peguei o verbo executar. Executar e as suas variações, tá? Execução, executar, executamento, e eu marquei ele da cor vermelha. Então, todas as vezes que o verbo executar aparecia, eu marcava de vermelho. E no final desses 3 artigos aqui, eu contei quantas vezes a marcação vermelha aparecia em cada um desses artigos. Tá bom? E aí eu poderia descobrir, por exemplo, não é isso que acontece não, vou dar um exemplo. Eu poderia descobrir que existem 3 verbos executar no artigo 16, não existe nenhum verbo executar no artigo 17, e existe só um verbo executar no artigo 18. Porque havia só uma marcação no 18, 3 marcações no 16 e nenhuma no 17. Você está entendendo? E o que isso significa na minha vida e na sua, se você fizer e seguir esse modelo aí? Significa que 3 dos 19 parágrafos do artigo 16 tem o verbo executar. Significa que não existe o verbo executar em nenhum dos 14 parágrafos do artigo 17. E significa que somente um dos 12 parágrafos do artigo 18 tem o verbo executar. O que vocês acham disso? Ora, se eu ver lá nas alternativas a palavra executar, muito provavelmente aquela competência vai fazer referência ao artigo 16. Vai fazer referência à diretoria nacional. Vocês não concordam comigo? E quem sabe se eu encontro um verbo, vamos usar um verbo aqui, se eu marquei o verbo direcionar. Se o verbo direcionar só aparecer no artigo 16 e não aparecer em nenhum dos outros 2 artigos, se eu ver ele lá na minha alternativa da prova, eu vou ter a certeza que aquela alternativa ela faz referência a uma competência da diretoria nacional. Porque esse verbo só tem no artigo 16. Você está entendendo? Então eu fiz isso com 14 verbos e no final disso, no final desse trabalho, um dia inteiro de trabalho, eu consegui uma tabela bem legal. E o que eu precisei fazer para ir fazer a minha prova,
é decorar aquela tabela. Então, o que que eu descobri? Vou mostrar para vocês aqui de forma prática, né? As informações que eu coletei. Dá uma olhada aqui. Depois de fazer aquele serviço, fazer toda aquela marcação que eu mostrei para vocês, o que eu descobri foi o seguinte: a cor marrom, por exemplo, vou colocar aqui a cor marrom, ó, ela não aparece no artigo 18. Eu descobri que a cor laranja, ou laranjado, ela não aparece também no artigo 18. A cor verde escura, ela não aparece no artigo 17. Não aparece. E o que isso significa, Vitor? Vai, para de enrolar, velho. Para de enrolar, que chatice. Vamos lá. A cor marrom, ela significa promover, tá? É o verbo promover. A cor laranja significa identificar. É o verbo, né? Identificar. E a verde escura é o verbo acompanhar. Por exemplo, então dá uma olhada, eu descobri que não existe a cor marrom e laranja no artigo 18. Então, de forma prática, né, a interpretação desse dado que eu te dei é de que a diretoria municipal ela não identifica e nem promove nada. Não promove ou variações do verbo promover e nem identifica ou variações do verbo identificar absolutamente nada. Então, se tiver uma alternativa dessa na sua questão relacionado aos artigos 16, 17 e 18, querendo saber sobre essas competências das diretorias, bater o olho em uma alternativa que tem promover ou identificar, ou os dois juntos, não está fazendo referência à diretoria municipal. Não é. Pode ser estadual ou nacional, tá entendendo? Mas municipal não é com certeza, porque o verbo não está no artigo 18. Estão compreendendo? Então, pouco antes de gravar essa aula aqui, eu estava dando umas olhadas em umas questões na internet, eu encontrei essa questão aí. Uma questão da Prefeitura de Roraima, se eu não me engano, né, 2013. Então, veja, a questão ela traz justamente essa pegada que eu estou contando para vocês aqui. Né? E ela quer saber, se eu não me engano, uma competência da diretoria municipal. Né? E a letra B, ela tem essa cor aqui, ó, tem a verde escura, não é? A letra B, ela tem o verbo acompanhar. Tomara que eu não esteja errando nada, mas eu tenho quase certeza que é isso. A letra B da questão tem o verbo acompanhar. E aí, criando esse modelo de estudo que eu estou sugerindo aqui para vocês, eu vou ter consciência que o verbo acompanhar ele não está no artigo 17. Ou seja, a diretoria estadual ela não acompanha nada. Não acompanha nada. Então a alternativa B traz uma competência que não é da diretoria estadual. Mas a alternativa ela quer saber uma competência da diretoria municipal. Então a resposta pode ser letra B? Pode ser letra B. Já é uma forma de você realizar e resolver a questão, não é verdade? Você põe um asterisco lá assim, ó, põe um asteriscozinho assim na alternativa B e fica de olho nela. Né? Porque pode ser que essa seja a sua resposta. Então você continua fazendo a sua análise. Né? E isso tudo eu estou falando com um verbo, um único verbo monitorado. Escrevi 3 verbos aqui no quadro, tá bom? Mas se você tiver os 14 verbos, que foi os que eu listei, se você tiver domínio dos 14 verbos, tiver com eles no bolso, você mata qualquer uma dessas alternativas aqui, eu te garanto. Então veja bem, aí a alternativa C tem um outro verbo lá, que se eu não me engano, é o verbo que eu marquei da cor laranja, da cor amarela no meu documento, aqui ó, amarelo. E a cor amarela, no meu documento, ela significa, aqui ó, adivinha a alternativa C aí da questão? Significa fiscalizar.
E sabe qual que é um dado interessante que eu tirei depois de fazer essa marcação aqui? Que o verbo fiscalizar, ou seja, a marcação amarela, ela não aparece nenhuma vez no artigo 17, ela aparece uma única vez no artigo 16 e ela aparece 3 vezes no artigo 18. O que você está dizendo, Vitor? Vamos lá. Então a Diretoria Nacional, ela fiscaliza apenas uma vez das 19 competências que ela tem no seu artigo. Apenas em uma competência tem a palavra fiscalizar. São muitos artigos, 19. São muitos artigos, não, são muitos parágrafos. Beleza? 19. Do 19 apenas um fiscaliza. Mas o artigo 18, ou seja, a diretoria municipal, ela fiscaliza 3 vezes de 12. Então é 3 vezes mais do que o artigo 16. E esse dado é ainda mais relevante porque aqui tem menos parágrafos do que aqui. Vocês entendem isso? Isso faz sentido para vocês que eu estou falando? Então, muito provavelmente, em termos de probabilidade, quando eu ler a palavra... Nossa, tá difícil achar os pincéis dentro do bolso, hein? Quando eu ler a palavra fiscalizar em uma alternativa, muito provavelmente eu estou falando de qual diretoria, pessoal? Diretoria do município. A probabilidade é muito grande que seja isso. Tá? E é de fato a alternativa certa dessa questão, é a alternativa C. Tá bom? A alternativa C, ela descreve aí uma competência da diretoria municipal. Entenderam, galera? Então aqui tá dado o ouro, tá? O ouro que você não encontra em parte nenhuma aí do YouTube, tá? A forma de você aprender esses 3 artigos, que muito provavelmente vai estar na sua prova, é você gravar os verbos. Faz isso que eu te falei, dá uma olhada aí no que eu estou mostrando. Você marca o verbo, cada um de uma cor. E depois, no final, você, interpretando aquelas cores ali, né, fazendo a contabilidade disso tudo, você vai criar no final uma tabela muito, muito interessante. Uma tabela que vai te ajudar, assim, a conseguir a aprovação no seu concurso. Simples assim, simples assim. Decorar todos os parágrafos você não vai conseguir, tá? Mas decorar todos os verbos você consegue, é muito mais fácil. Então, basta você fazer isso, usar um marcador ali dentro do próprio PDF, dentro do próprio computador, você marca depois, contabiliza. Fazendo isso, você vai conseguir o resultado que você deseja. Ou então você pode adquirir um e-book que tem tudo isso pronto e já no jeito mastigado para você entender, tá? E foi isso que eu fiz com essa informação. Depois de pegar todo esse resultado aí de 2 dias de trabalho, tá bom? Foi um final de semana, sábado e domingo, que eu fiquei fazendo a marcação, contabilizando e depois interpretando. Então eu escrevi ali parágrafos que interpretam e explicam aqueles resultados. Eu criei um e-book de algumas páginas, é um e-book simples, simples, simples. Não tem nada complexo, é só para você ler e decorar. Se você tiver interesse nesse e-book, nesse material aí, a única coisa que você tem que fazer é clicar no primeiro link aqui da descrição. Você vai ser designado para um chat, então você só tem que apertar Enter, tá bom? Porque na hora que você for para o chat, já tem lá a frase que você precisa me mandar para que eu continue ali o processo até que você receba o seu e-book. O negócio é caro, gente? É caro? Claro que não, não é caro não, porque eu sei como que é as coisas, né? Se você está estudando para um curso público, você está pagando um cursinho, pagou a apostila, se não está pagando o cursinho, não pagou a apostila, não conseguiu pagar isso, você está pagando internet para estudar, eu sei que tem muita coisa para fazer, então a única coisa que eu cobro é R$ 4,99. Menos que R$5, tá bom, pessoal? Menos que R$5 para você ter toda essa informação aqui mastigada sobre a Lei 8080, especificamente artigos 16, 17 e 18, que são os mais difíceis, são os seus verdadeiros desafios dentro dessa lei, tá bom? Você vai ter tudo mastigado ali para que você consiga resolver essas questões. Você pode fazer sozinho, fazer as marcações, já te dei o caminho, né? O caminho das pedras, como que você vai conseguir aprender esses 3 artigos. E se você tiver sem tempo, tiver corrido, basta você pagar R$ 4,99, preço literalmente de banana, para que você receba tudo mastigado aí na sua casa pelo seu computador, tá bom? Então clica aqui no link da descrição, primeiro link da descrição, e a gente continua falando disso lá. Isso é tudo que eu tinha para falar com você nessa aula aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Não deixe de me seguir no Instagram, tá bom? Eu tenho uma rede social lá bem ativa, é @fisiomarcos.vitor, me segue lá, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilhe com seus amigos concurseiros, né? Se você achar que isso aqui é relevante, pode ajudar. E a gente se vê por aí, até mais, obrigado, tchau.